Olá, Youtunautas, eu sou a Larissa Padron, este é o Fora do Padrão. Estou voltando depois de um bom tempo que eu não apareço por aqui. E hoje acho que vocês vão entender porque faz um bom tempo que eu não apareço por aqui. Mas esse não é o principal motivo desse vídeo, explicar isso. Quando eu fiz 30 anos no ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre as dificuldades de amadurecer, o quanto era difícil se perceber adulto em alguns momentos. E foi um vídeo que teve uma repercussão que eu achei bem legal, porque muita gente se identificou e é bom quando você vê que as pessoas sentem que elas não estão angustiadas sozinhas, né? E no mês passado eu fiz 31 anos e eu resolvi fazer de novo esse vídeo falando sobre o momento atual da minha vida, porque algo muito importante pra mim aconteceu deste um ano pra cá. Do ano passado pra cá, eu descobri que eu tenho depressão. Esse vai ser um vídeo bem difícil pra mim fazer, na verdade essa já é a segunda tentativa, então se você está vendo esse é porque deu certo na segunda tentativa. Eu ainda tô bastante fragilizada pra falar sobre o assunto, mas eu quero falar sobre o que me fez perceber que eu estava com depressão e os processos subjetivos que eu acho que me levaram um pouco pra isso, na esperança de que talvez mais gente note que elas não estão angustiadas sozinhas, que a gente possa compartilhar isso e que talvez sirva como alerta para algumas pessoas que estão sentindo coisas que elas não sabem explicar. Mas eu quero deixar bem claro que esse é o máximo da pretensão que esse vídeo pode alcançar. Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, então de maneira nenhuma esse vídeo pode servir como um diagnóstico para você, não faça isso. Vídeo nenhum, nem nada no mundo substitui a ajuda profissional. Bom, a gente é estimulado desde criança a sonhar muito alto, a ter sonhos muito grandes para nossa vida, imaginar que a gente vai ter uma vida incrível, cheia de glamour e acontecimentos maravilhosos, e tudo estimula a gente para isso. A gente vê celebridades na TV que tem essas vidas que a gente inveja, no cinema, e acho que as redes sociais potencializaram isso porque fizeram a gente perceber que pessoas comuns às vezes podem ter essa vida que a gente inveja. E comigo não foi diferente, eu também sempre fui uma pessoa extremamente sonhadora e eu queria ser uma cineasta muito foda, reconhecida por todo mundo, porque cineastas eram a referência que eu tinha de pessoas que tinham tudo que eu admirava, eram pessoas cultas e inteligentes, algo que eu queria ser, e elas estavam sempre cercadas das pessoas que eu admirava, porque eu sempre assisti muito cinema, então eu sempre admirei muito aquelas pessoas daquele meio, e eu cresci projetando essa vida pra mim, não só na profissão de ser cineasta, mas que eu ia ter uma vida incrível, cheia de acontecimentos maravilhosos. E eu passava muito tempo da minha vida projetando essa vida, assim, porque é muito mais confortável, né, você viver na imaginação, porque ali você controla tudo, do que você viver a vida real. Então eu sempre fui essa pessoa que tive dificuldade de viver a vida real, sempre fui uma pessoa que preferi me isolar e viver a minha vida imaginária. Só que pra grande maioria das pessoas chega aquele momento na vida que você percebe que você não chegou ao lugar onde você queria chegar, você não tem o status que você desejava ter e, principalmente, você não é a pessoa que você desejava ser. E com o tempo eu fui percebendo que não era sobre realizar esses sonhos. Eu até fui uma pessoa que tive sorte, eu consegui realizar alguns sonhos na minha vida e viver, diferente do que a Elis Regina diz, nunca foi melhor do que sonhar. E não só isso, mas eu fui percebendo que não era exatamente sobre a profissão, assim, eu não queria, na verdade, ser cineasta. Eu até tentei dirigir 2 curtas que eu não gostei, então eu acho que eu não levo jeito pra isso, por mais que eu tenha gostado das experiências, mas eu nunca me empenhei o suficiente em ser cineasta, eu acho que eu não levo muito jeito pra isso. O que eu queria realmente era ter a vida admirável que eu achava que aquelas pessoas tinham. No fundo, o que eu queria é o que todos nós, seres humanos, buscamos na vida: ser amado e desejado. E acho que isso é muito comum, a gente cria sonhos e desenvolve uma vida pensando não no quem a gente realmente é, nas descobertas que a gente vai fazendo sobre a gente mesmo, mas baseado na régua de sucesso dos outros, no que os outros admiram, no que os outros amam. E aos poucos, na vida adulta, eu fui tomando aqueles choques de realidade, quando você percebe que nada está como você planejou, que a vida não tomou nenhum dos caminhos que você planejou e de que nada está sob o seu controle. E esse choque de realidade pesou muito porque, por eu ter sido sempre essa pessoa muito imaginativa, né, eu me tornei um pouco inábil para a vida real. Eu tinha dificuldades de realmente socializar, estar ali presente no momento, sentindo na pele a vida real. E que eu, como a maioria das pessoas, por mais que tenha privilégios e que tenha vários momentos e várias coisas que trazem felicidade para minha vida, vivi uma vida extremamente comum, na qual há muita mesmice. Mas acho que o que mais me doeu no processo foi perceber que, em
características, em qualidades, eu não era a pessoa que eu desejava ser. Eu sempre quis ser uma pessoa que sempre seria rodeada de muitos amigos, e eu tenho poucos amigos porque eu tenho dificuldade de me socializar. Eu sempre desejei ser uma pessoa brilhante. Isso pra mim era muito mais importante do que ser bonita, do que qualquer outra característica. Eu queria ser muito inteligente, eu queria ser brilhante, e eu percebi que eu não era. Eu era uma pessoa extremamente comum. E quando isso acontece, de repente você não sabe mais responder perguntas básicas sobre você, sabe? Se você não é aquela pessoa que projetou quem você é de verdade, o que você quer fazer na vida, onde você realmente quer chegar, e você se sente meio que deslocado no mundo, e isso causa muita angústia, me causou muita angústia, e causa angústia pra muita gente. Eu sei disso porque meu psicólogo falou que isso causa angústia pra muita gente, mas angústia não é depressão. Sentir angústia é normal, se sentir infeliz às vezes é normal, se sentir triste é normal. Eu vou falar o que pra mim me fez notar aos poucos que eu tinha depressão, porque talvez eu acho que muita gente também pode se identificar com isso. A questão é que essa angústia me paralisava. Ok, eu percebi que eu não era a pessoa que eu gostaria de ser, mas eu também não corria atrás de ser uma pessoa melhor, de ser a pessoa que eu gostaria de ser. Eu sempre quis ser muito inteligente, mas eu não sou uma pessoa que leio muito. Nunca fui uma pessoa que corria atrás de ler muito, estudar muito. Eu sempre gostei muito de cinema e eu gostava de fazer críticas de cinema, mas também não era uma pessoa que assistia tantos filmes quanto críticos de cinema assistem. Eu assisto bem menos, não estudava o suficiente sobre o assunto. É como se eu não tivesse nem força nem vontade para fazer coisas que supostamente me fariam bem e deveriam me dar prazer, porque eram coisas que eu deveria gostar. E eu não fazia nada com o meu tempo. Quando eu digo nada, não é nem só eu não fazia nada útil, produtivo, mas que fizesse eu me sentir viva de verdade, vivendo a vida real. Eu passo longos tempos, imagino como muitos de vocês, rodando essa timeline assim nas redes sociais, e isso piora a nossa vida em tantos aspectos, porque isso faz a gente se comparar muito com os outros, né? Algo que a gente já faz naturalmente. Então a gente fica lá no Instagram, tipo, olha, fulano tá num lugar super legal, eu nunca consigo viajar. Olha, fulano fez um jantar que parece ótimo, eu não sei cozinhar. Fulano tá vendo muitos filmes e eu não estou vendo. E isso é um absurdo, porque você tá se comparando com várias pessoas ao mesmo tempo, como se essas várias pessoas fossem uma só pessoa super poderosa, né? Como se essas pessoas também não fizessem a mesma coisa que a gente faz, de ficar falando, olha, eu tô viajando, mas eu gostaria de ler tanto quanto fulano, eu gostaria de saber cozinhar como fulano. Enfim, faz muito tempo que eu faço vários nadas com o meu tempo, e eu sempre achei que isso acontecia porque eu sou uma pessoa muito autossabotadora. E esse processo de autossabotagem e de não conseguir sair dele foi me deixando cada vez mais angustiada, cada vez mais ansiosa, e aí eu procurei tratamento psicológico e psiquiátrico. Acho que é bom fazer um parênteses aqui, que essa não foi a primeira vez que eu fiz tratamento com remédios e tratamento psicológico. No final de 2012 eu tive a minha primeira crise de pânico, uma crise de pânico terrível, que durou 8 horas. E eu passei um ano de 2013 inteiro terrível, com muito pânico. Eu tinha medo de coisas incompreensíveis. Quem tem pânico sabe que a gente tem medo de coisas que não fazem o menor sentido. A gente sabe que não faz o menor sentido, mas ainda assim a gente não consegue impedir que isso deixe a gente morrendo de medo. Foi um ano inteiro no qual toda vez que eu estava sozinha ou em deslocamento, eu tinha que estar no telefone com meu marido, porque eu achava que eu ia desmaiar sempre e que pelo menos ele saberia onde eu estou se eu estivesse no telefone com ele. Enfim, era uma vida impraticável, eu tinha medo de fazer tudo, e nessa época eu procurei tratamento psicológico e psiquiátrico. Comecei a tomar ansiolítico para ansiedade, porque eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e eu acreditava que o pânico vinha daí. Mas com o tratamento e com várias coisas que aconteceram na minha vida, que não convém agora explicar, mas enfim, eu fui melhorando. Em 2014 eu consegui melhorar, não precisei mais de remédio, tive vários momentos felizes e um período muito estável de 2014 até mais ou menos os meus quase 30 anos, que é quando eu comecei a sentir não só a ansiedade, mas acompanhada dessa angústia que eu falei muito forte. E aí, nos meus quase 30, eu voltei a procurar psiquiatra, psicólogo, comecei a fazer tratamento de novo, mas mesmo com remédios, mesmo com tratamento psicológico, com o tempo essa sensação de paralisia foi aumentando e eu fui cada vez mais
percebendo que ela estava associada a uma falta de prazer nas coisas que foi se tornando cada vez mais forte. Por exemplo, quando eu comecei esse canal no ano passado, eu ainda sentia prazer em ver filmes, em fazer críticas, e aos poucos eu fui perdendo prazer, não tinha mais vontade de ver filmes, de falar sobre isso. Eu fui perdendo a vontade de fazer várias coisas, de sair, até que eu comecei a perder prazer em coisas absolutamente básicas como comer. Eu perdi completamente o apetite. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de comer. Isso me lembra muito uma parte daquele filme Melancolia, do Lars von Trier, que foi um filme que eu nem gostei tanto assim, mas ele tem uma parte que foi muito impactante pra mim, que eu consegui entender depois, que a personagem da Kirsten Dunst vai comer um prato que supostamente é um dos preferidos dela, e ela começa a chorar, falando que tem gosto de cinzas. E era mais ou menos assim que eu me sentia. A comida não tinha gosto de nada. Sair não tinha significado nenhum pra mim. As coisas foram perdendo completamente o sentido e o prazer. E a vida passou a ser um enorme tédio. Eu vivia num tédio no qual nada fazia muito sentido pra mim. Não só sentido cognitivo, mas de sentir mesmo. De sentir prazer nas coisas. E essa falta de sentido também alterou a minha imaginação. Então eu, essa pessoa que sempre fui muito imaginativa, vivia no mundo da lua, de uma hora para outra eu não conseguia imaginar mais nada. Não é só que eu não conseguia mais imaginar essa vida no cinema glamourosa, mas eu não consigo imaginar nenhum cenário, nenhum futuro pra mim. E quando você não consegue imaginar um futuro pra você, você perdeu o sonho, né? E é o sonho que move a gente pra frente, que faz a gente fazer as coisas. Então, se você não sonha mais, você fica completamente parado. E isso tudo começou a afetar muito a minha autoestima, né? Que já nunca foi muito boa mesmo. Mas eu ficava pensando, eu não vou ser uma boa crítica de cinema mesmo, porque eu não tenho vontade de ver muitos filmes, de fazer a respeito. E no meu trabalho isso também foi acontecendo. Eu sou jornalista, mas eu trabalho como social media, porque jornalismo não tá pagando boleto de ninguém. Porque, enfim, eu fui descobrindo que eu levava jeito pra ser social media, eu fui crescendo nisso e tudo, mas eu ficava me comparando com outras pessoas, falando, nossa, eu não sou publicitária, eu não sou tão boa quanto as pessoas que trabalham comigo, eu nunca vou ser boa o suficiente, eu sou uma fraude. E era uma bola de neve, porque essa mania de se autodepreciar causava mais paralisia ainda, sabe? Pra que eu vou estudar se eu nunca vou ser boa o suficiente? Pra que eu vou ler se eu nunca vou ser inteligente o suficiente? Até que chegou um dia em que essa paralisia realmente me paralisou de vez. Era uma sexta-feira, eu tava no trabalho, tava sendo super comum eu trabalhar nervosa, pensando, gente, eu não sou boa nisso, eu não sou boa o suficiente. E eu fui ficando nervosa com aquilo, eu saí numa sexta-feira do trabalho chorando, muito, muito desesperada, porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir trabalhar na vida. Eu não sei por que me deu essa impressão, mas eu tinha certeza que eu nunca mais ia conseguir trabalhar na vida. E isso começou a me deixar em pânico, porque eu fiquei pensando, eu preciso de uma ocupação, porque imagina não trabalhar, ficar parada. Eu preciso do dinheiro, porque eu preciso sustentar minha família. O que vai acontecer se eu nunca mais conseguir trabalhar na vida? E aí eu passei um final de semana com muito pânico. O pânico voltou a me atacar, terrível, pensando que ia chegar a segunda-feira e eu não ia conseguir trabalhar e que isso ia transformar minha vida para sempre. E chegou a segunda-feira e eu realmente não consegui trabalhar. Eu não consigo explicar direito o que aconteceu, mas eu simplesmente sentei em frente ao computador e minha cabeça não funcionava. Simplesmente minha cabeça não funcionava. E eu saí dali e fui direto pra psiquiatra, muito nervosa, chorando muito. E aí ela aumentou a dose do antidepressivo que eu já tava tomando, porque embora eu achasse que eu não tinha depressão, que o que eu tinha era ansiedade, eu tomava antidepressivo, porque ela falava que também atuava na ansiedade, e me deu também ansiolíticos. Não tenho vergonha de falar que eu tomo antidepressivo e Rivotril, porque eu acho que ninguém deveria ter vergonha de falar que cuida da sua saúde mental. Ninguém tem vergonha de falar que toma remédio para enxaqueca, diabetes, sei lá o que. Então, qual o problema de eu tomar remédio para a minha saúde mental? E foi esse período, dessa sexta até a segunda, completamente em desespero, que me fez perceber que, ok, eu não tenho só ansiedade, eu não tenho mais só pânico, eu tenho depressão. E aí comecei a tratar isso mais a sério. Eu passei uma semana afastada do trabalho, foi uma semana
terrível, mas ao mesmo tempo uma semana em que os remédios já começaram a fazer um pouco de efeito. Então no início da semana eu não conseguia levantar da cama, mas pro final, por mais que eu tava com aquela sensação de que eu não sentia absolutamente nada, mas eu já conseguia sair de casa, já conseguia fazer as coisas, já conseguia funcionar a minha cabeça. E aí depois dessa semana eu consegui trabalhar, ainda bem. E todo mundo no meu trabalho foi extremamente compreensivo comigo. Eu acho que saúde mental é algo que deveria ser discutido nos ambientes de trabalho, porque você pode acreditar que em qualquer empresa tem muitas pessoas depressivas, ansiosas, com pânico, porque saúde mental é algo que está extremamente frágil na nossa sociedade atual. Então existem muitas pessoas passando por isso. Isso é um tabu porque as pessoas têm medo que elas vão ser demitidas. E isso é uma grande bobagem, porque eu com depressão posso ser uma funcionária tão boa quanto alguém que não tem. Eu tenho as minhas limitações, mas absolutamente todas as pessoas no mundo têm limitações. Ninguém é 100% produtivo o tempo todo. Eu posso ser criativa, eu posso ser uma boa funcionária. Eu tenho sorte de estar nesse ambiente onde as pessoas são extremamente compreensivas e eu fui aprendendo a contornar as minhas limitações aos poucos, e é perfeitamente possível trabalhar e viver contornando essas limitações. E aos poucos eu fui melhorando dessas sensações intensas de angústia e paralisia. Os remédios foram começando a fazer mais efeito e eu só tô conseguindo fazer esse vídeo hoje por causa disso. Se fosse há um mês atrás eu não conseguiria de jeito nenhum fazer esse vídeo. Mas mesmo melhorando, ainda assim eu enfrento uma luta diária. Todos os dias, absolutamente. Todos os dias é muito difícil levantar da cama. Todos os dias existe pelo menos alguns minutinhos em que eu me acho uma pessoa lixo, que não é boa em absolutamente nada e que eu sou uma fraude em absolutamente tudo. E é uma luta diária para me convencer de que eu preciso levantar da cama, porque existe sentido sim no que eu tô fazendo e que é uma doença o que me faz me achar essa pessoa lixo, que na verdade eu não sou. Mas não é uma luta fácil. Hoje, por exemplo, o dia que eu estou gravando esse vídeo é um sábado no qual eu levantei da cama às 4 da tarde. Por isso, a pior coisa que você pode dizer para alguém que tem depressão é: você não está se esforçando o suficiente, se esforce mais, vai, força. Todo mundo que tem depressão tá lutando uma batalha gigante e todo mundo quer lutar, ninguém quer perder para ela. Então, todo mundo está se esforçando. Não desmereça a luta da pessoa, não fale que ela não está se esforçando o suficiente simplesmente porque tem dias em que ela não consegue. Ao invés disso, tente se mostrar aberta e continuar ao lado dela para que ela consiga continuar lutando, porque é importante continuar lutando. Várias vezes eu não tenho vontade de sair de casa, mas eu me esforço e eu vou lá e eu consigo socializar e me divertir, e depois eu vejo que o esforço valeu a pena. Eu me dei conta de que eu tenho depressão esse ano, mas hoje eu percebo que eu já estava em um processo depressivo há alguns anos. Eu já estava nesse processo de paralisia, de aos poucos ir perdendo o prazer há alguns anos. Mas ainda é muito recente pra mim. E esse foi um dos motivos pelo qual eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho que essa visão de alguém que ainda está aprendendo a lidar com isso, que ainda acha isso tudo um pouco novo, poderia ser útil. Mas enfim, eu tô nessa luta recente, nessa luta contra esse tédio. Finais de semana são extremamente difíceis, porque como é difícil encontrar prazer nas coisas, eu fico muito sem saber o que fazer, com esse overthinking que me faz pensar em tudo que eu não sou, em tudo que eu não faço. E eu queria compartilhar alguns dos aprendizados que eu acho que são coisas que são mais fáceis falar do que fazer, mas que valem a tentativa, valem a gente tentar ficar nesse mantra pra gente mesmo, pra ver se a gente consegue. Eu lembro de uma frase dos Incríveis, eu trazendo frases da Disney como quote, que o menino fala pra mãe que ela não deixa ele ser especial. E ela fala pra ele: mas todo mundo é especial. E ele fala: o que significa que ninguém é. Essa frase ficou marcada pra mim porque eu acho que a gente age muito dessa maneira. A gente não simplesmente quer ser especial como todo mundo, a gente quer ser mais do que os outros, a gente quer estar no topo daquilo que a gente se propõe a fazer, daquilo que a gente se propõe a ser. E a gente não precisa estar no topo das coisas. A grande maioria das pessoas não se destaca, afinal só existe destaque porque são poucas, né? Tudo bem ser
comum ser apenas bom, ou talvez não ser nem bom em algumas coisas, mas é quem você é e não existe nada de errado nisso. A gente não precisa estar no topo do mundo sempre. E é claro que com a depressão você não vai só se achar medíocre na média comum, você vai se achar um lixo, né? Então eu acho que vale a pena a gente sempre comemorar as nossas pequenas vitórias, né? A gente sempre quer conquistar grandes feitos, mas essa não é a realidade da maioria de nós, da maioria da população. A maioria da população vive de pequenas vitórias. E comemore as suas pequenas vitórias, pequenas mesmo. Então, o dia que você tiver dificuldade de levantar da cama e ainda assim você conseguir e ter um dia normal, dê valor a isso, dê valor à sua conquista. Ou um elogio que você recebeu de uma pessoa, por menor que seja, por uma coisa que você acha que talvez nem tenha importante, mas permita-se celebrar. Permita celebrar as suas pequenas vitórias, porque elas fazem diferença, elas fazem quem você é. É algo muito importante, não tenha medo, não tenha vergonha. Eu sei que é difícil, mas peça ajuda. A gente tende a achar que a gente vai ser um peso para as pessoas, né? Que fulano vai me achar um chato porque eu tô falando de depressão. E não é. Para as pessoas que te amam, para as pessoas que gostam de você, você nunca vai ser um peso. E todo mundo tem alguém que te ama. Você tem alguém que te ama, com certeza. Se você não quer dormir sozinho, porque você está passando por um dia ruim, liga para um amigo, pede para dormir na casa dele. Se você não está conseguindo passar por alguma coisa sozinho, peça ajuda para alguém. Eu fiz isso, porque eu acho um dos problemas da depressão ser um tabu, né? A gente só ouve falar de depressão quando alguém famoso se mata. E isso para mim era muito pesado. E também porque eu não conheço nenhum ex-depressivo. Quando eu comecei a sentir isso, eu comecei a ver a depressão como se fosse um fantasma. Eu ficava imaginando que, mesmo nos dias em que eu não tenha crise forte, ela vai estar sempre lá. Isso me desesperava. Eu pensava que, então é por isso que as pessoas se matam, porque imagina ter que viver com isso todos os dias da vida daqui pra frente. E deixando claro que eu não sou suicida, eu nunca fui, e isso é importante. Acho que nem todo mundo que tem depressão é suicida, mas passar por isso me fez compreender por que as pessoas se matam, porque tinha dias em que eu não queria viver, em que eu sentia que aquilo pelo qual eu estava passando não era vida de verdade, então não valia a pena. E eu comecei a compreender porque existem pessoas que desistem, e sentia muito medo de que eu seria essas pessoas que desistem um dia. Quando eu passei pelo pânico, eu percebi também que, pelo menos no meu caso, não existiu uma cura para ele. Eu simplesmente consegui passar anos sem crise. Mas ele me transformou para sempre. A Larissa, depois do pânico, nunca foi a mesma Larissa antes do pânico. Por mais que eu não tenha tido mais crises fortes, mas tem várias coisas que eu não topava mais fazer por causa do pânico. Multidão, por exemplo, é algo que eu não topo fazer porque eu sei que vai me desencadear uma crise e enfrentar a multidão. E eu sou uma pessoa muito mais medrosa depois que eu experimentei o que é pânico. Então eu via a depressão como se fosse esse fantasma que ia me acompanhar pro resto da vida. Isso estava me angustiando muito. E eu queria muito conversar com alguém que tinha depressão. Porque as pessoas ao meu redor, por mais que elas estivessem sendo extremamente compreensivas, eu tenho um marido extremamente compreensivo que me ajudou muito, mas ele não tinha depressão, ele não sabia conversar comigo direito sobre isso. Então eu procurei o Pablo Vilaça. Se você me acompanha, você deve saber quem ele é. Mas pra quem não sabe, ele é um crítico de cinema e ele tem depressão e ele fala abertamente sobre isso. E como eu sei disso e eu conheço ele, eu queria conversar com ele pra saber como ele vive com isso. Então ele foi super legal de topar e almoçar comigo, conversar comigo sobre isso. E ele me falou algo que me tranquilizou. Que ele falou que ele também vê como esse fantasma. E tem dias que esse fantasma tem um peso absurdo, que paralisa a gente completamente. Mas que tem dias em que ele tem o peso de um algodão, que você mal nota que ele está lá. E que ele viveu longos períodos de felicidade. Eu notei que ele tem razão, porque depois que eu passei por esse período mais intenso, eu tive alguns dias de felicidade. Por mais que ela estivesse lá, ela estava sob controle e eu estava conseguindo ter momentos felizes. Então isso é importante. Tenha paciência. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que no dia que a gente está sentindo uma crise, a impressão é que aquilo vai durar para sempre.
A impressão é que aquilo não passa e que 1 minuto dura horas. E tem dias que a gente não consegue ter esperança nenhuma e tem vezes que isso dura muitos dias. Então eu sei que é difícil pedir pra ter paciência, mas tenha, porque acredite, você vai ter períodos felizes na vida. E se você tá fazendo um tratamento, se você tá tomando remédios, tá fazendo acompanhamento psicológico, se você tá se tratando, você vai ter dias em que você vai ter ela sob controle. E nos dias em que você não conseguir e ela vencer, não se culpe tanto. Você luta tanto, sabe? É normal que tenha um ou outro dia em que a gente perca. Se tem algum dia em que você sentiu que você precisava dormir até tarde porque você não tinha forças ou algo assim, não se culpe, sabe? Deixa esse dia passar e no dia seguinte é um novo dia. Vamos tentar de novo. Não é só culpa. E se abra pro novo. Se abra para experimentar as coisas. Não dá vontade, porque tem essa coisa de matar o prazer. Mas nisso de você se abrir, você experimenta muitas coisas diferentes. Você experimenta sensações boas. Tente coisas novas. Por exemplo, eu vou tentar estudar música agora, porque eu quero descobrir se isso pode despertar um prazer novo em mim que eu não conhecia. Tente testar coisas novas, porque talvez você encontre prazer aí. E o mais importante de tudo, se você tá sentindo algo que tá difícil, se você tá sentindo, você não sabe se é só angústia, se é só tristeza, ou se talvez você está assim com alguma questão de saúde mental que você precisa tratar. Mas na dúvida, procure ajuda profissional. Não fica tentando se autodiagnosticar. E é possível conseguir ajuda profissional, mesmo que você não tenha condições financeiras. A minha psiquiatra, por exemplo, é pelo SUS e eu adoro ela. Ela é ótima. O meu psicólogo também me atende por um preço que é acessível para mim. Mas existem psicólogos e psiquiatras que atendem a preço social. Existem também os dois pelo SUS. Planos de saúde cobrem. Existem maneiras de você achar ajuda profissional. E se tá difícil de você fazer sozinho, peça ajuda, peça para alguém te ajudar a encontrar profissionais. É importante não ter esse tabu de eu não quero tomar remédios. Não, se você for consultado por um profissional e ele falar que os remédios vão te fazer melhor, acredite neles e não tem nada de errado nisso. É isso, eu esperava que esse vídeo abrisse um diálogo, eu esperava que talvez ele fizesse pessoas sentirem que elas não estão sozinhas na angústia delas. Para quem tá achando que talvez precise de ajuda, acender uma luz para que essa pessoa vá procurar ajuda. Eu espero que seja de alguma forma útil para alguém. A caixa de comentários está aberta para você desabafar. Desabafar sempre faz bem. As minhas redes sociais estão abertas para quem quiser conversar também. Para vocês que me acompanham na crítica de cinema, espero que vocês entendam que eu estou passando por esse momento difícil e que por isso está difícil fazer críticas, mas continuem inscritos no canal e se você ainda não é inscrito, se inscreva porque isso ajuda. E é isso, vamos continuar conversando, obrigada por ter acompanhado e volte sempre.